tudo muda, o ambiente muda, a atmosfera é diferente. E Ele está aqui neste lugar. Ele está aí do seu lado. Ele está ouvindo a tua voz. Ele está ouvindo o teu clamor. O Santo dos Santos está aqui. Nós estamos no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Então se mexa onde você está. Adore a Ele, glorifica a Ele. Faz alguma coisa para chamar a atenção dEle. Consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Poder, amém, amém. Só tu és. Declare que Ele é santo nessa noite. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como. Oh, só tu és santo. Só tu és. Nós nos rendemos, Senhor. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês
Deus do fogo, e meu sacrifício eu sou. Tu provês Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me, até transbordar, e derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Intercessão. essa é a palavra de Deus. Nós vivemos por ela e morreremos por ela. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro e não encontraram Jesus. E vendo elas a pedra removida, eis que vem dois varões de vestes resplandecentes. E elas, atemorizadas, olharam para o chão e eles falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, ele está vivo, ele não está mais no sepulcro. A cruz está vazia, aleluias. Santo, 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 santo. Comece a declarar, igreja. Santo, 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 santo. Obrigada, Jesus, pois o Senhor não está mais morto e o Senhor está vivo e aquela cruz está vazia. Obrigada, Senhor, aleluia. Enche-me até transbordar, Derrama sua glória, derrama sua glória. enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro
tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar. eu já coloquei. Estou só te esperando. Vamos, Maraná. E eu já colo as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos. Maranata. Essa música fala muito comigo de uma forma tão especial, porque Deus me faz me remeter ao meu passado, onde eu estava perdido, sem rumo, sem direção nenhuma. Essa música fala sobre as 10 virgens, onde as 5 eram prudentes e as outras 5 eram imprudentes. E fala que as 5 prudentes guardaram o azeite. E toda vez que a Bíblia fala sobre azeite, menciona a Bíblia, fala sobre o Espírito Santo. E eu comecei a procurar. Eu comecei a procurar para os lugares onde eu passava um preenchimento que estava um vazio no meu peito. Até que certo dia eu estava num bar. Eu fui procurar um bar, estava sozinho, procurando algo para me preencher. Só que Deus já tinha declarado uma promessa sobre minha vida, e não podia esquecer dela. E Deus falou para mim: você sabe onde você tem que preencher. Você está perdido, mas eu estou com você. Porque você, uma vez que você passou, já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar você não consegue viver. Oh! E o azeite que estava guardado está em mim. E o azeite, você, não importa a situação que você está passando, você guardou um azeite, e esse azeite é o Espírito Santo, e Ele está aí com você, Ele está na sua vida. É só você buscar, é só você clamar, que Ele vai vir, que Ele vai vir. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim. meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar aqui. tem fogo nos olhos. Eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. eu abro a minha casa, pode morar aqui. Me aproximei, permaneci, o seu olhar, e eu sou todo teu.
Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo seu fogo. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em meus olhos. Vem comigo! E queimou todos os outros amores. E queimou todos os outros amores. Fogo em meu fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. E queimou todos os outros amores. E queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. O fogo em teu pra estremecer o inferno. E queimou todos os outros amores. E queimou todos os outros amores. Oh, e queimou todos os outros amores. E queimou todos os outros amores. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. O fogo. Queimou
Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. A gente vai ouvir uma palavra de oferta agora. Você traz para mim, por favor. A graça e a paz do Senhor para todo mundo, galera. Eu nunca fiz isso aqui na minha vida. É a primeira vez que eu estou pegando o microfone. Porém, subindo aqui, eu estou vendo todo sentido nisso. E eu queria começar hoje aqui não só lendo a palavra, mas dando um exemplo de como você aprende os princípios bíblicos, diferentemente de você aprender através da obrigação e de um dever, como algo forçado, para você aprender através do exemplo e da observação. Lá em casa, sempre tinha uma regra, e a vida inteira foi assim. Independente do que eu fizesse no sábado, a minha mãe só tinha uma regra. No domingo, 9 horas da manhã, tinha que estar lá na igreja. 8 horas da manhã tinha que acordar e tomar banho, e 9 horas em ponto tinha que estar lá na igreja. Então, quando eu era pequeno, às vezes eu chegava na minha mãe e falava: mãe, eu quero ir para a casa do Betinho, dormir, não sei o que e tal. E ela chegava em mim e falava assim: meu filho, você pode ir, mas coloca seu despertador e 7h30 da manhã, 8 horas, você tem que estar aqui em casa. E quando eu fui crescendo, adolescência, às vezes eu ia numa festa, em algum lugar, ela: você pode ir, mas amanhã tem culto de manhã, não esquece não. E durante muito tempo, e de acordo com o meu crescimento, o culto de manhã se tornou um peso e se tornou uma obrigação. Onde toda vez eu adorava ir no culto à noite. Às vezes eu estava no ensino médio, a minha mãe me ligava e falava assim: Heitor, já são 7h40 e tal, você anima a ir para a igreja? Passa aqui na escola, mãe, pode vir, a gente vai para a igreja juntos. Mas o domingo de manhã se tornou um fardo para mim durante um tempo. Mas eu entendo que tudo isso tem um processo. E quando você não é maduro o suficiente para entender que quando você é criança, o pai tem sim que te pegar, instruir, colocar você nos caminhos certos. E eu fui entender isso há pouco tempo. Porém, quando isso se tornou um fardo, isso se tornou algo forçado, eu ficava ansioso, e mesmo que eu dormisse na minha casa, não tivesse nenhum compromisso, quando eu acordava no domingo de manhã, confesso para vocês que eu ia para a igreja só por conta do café da manhã, que era muito gostoso. Porém, tinha um outro ritual e uma outra regra também dentro da minha casa. Todos os domingos, quando a gente estava na igreja, e depois do louvor, entrava uma pessoa que está fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. E lá na igreja, sempre, a vida inteira, sentava meu pai, a minha mãe, a minha irmã, que está aqui, e eu. E todas as vezes que o pastor começava a falar e começava o louvor,
meu pai sempre pegava a carteira dele, abria, e eu pequenininho lá atrás olhava ele abrindo, porque eu sabia que do meu pai ia vir uma nota para minha mãe, uma nota para minha irmã, e às vezes sempre sobrava uma moeda, uma nota de R$2 para mim. E toda vez que isso acontecia, pelo menos de mês em mês, meu pai sempre me chamava e falava assim: Heitor, vem cá. E eu sentava no colo dele e ele falava para mim: meu filho, o papai está dando... Às vezes ele pegava uma quantidade de dinheiro e falava assim: esse dinheiro aqui, que era o dízimo, o papai está dando porque esse dinheiro, ele remete a pessoas. E eu preciso abençoar a casa de Deus. Agora, esse outro dinheiro aqui que o papai também está te dando, é uma semeadura. E eu comecei a observar isso. Então, toda vez, quando começava o culto, e sobrava aquela moedinha, eu me achava o cara mais incrível do mundo em colocar R$1 dentro da caixa que tinha lá na nossa igreja. E com o passar do tempo, e hoje, eu parando para entender o porquê que eu oferto e porquê que eu dizimo, só via meu pai na minha cabeça. E meu pai sentava, e eu sempre esperava isso. Então, eu via ele fazendo, eu tinha um exemplo, ele me chamava e me explicava, ele me dava o artifício para eu cumprir a ação, então fazia ação. Isso ao longo da minha vida inteira se tornou algo cotidiano e natural. Quando eu tinha mesada eu fazia, quando eu trabalhei eu fazia. Ao longo da minha vida inteira isso se tornou algo natural. E com conversar com muitos jovens e algumas pessoas, o tema dízimos e ofertas se tornou algo forçado para muitas pessoas. Talvez por conta de um pastor que às vezes foi autoritário e obrigou pessoas a fazerem isso. Ou talvez para pessoas que o pai ou a mãe nunca tiveram uma figura de exemplo de paternidade que ensinasse como meu pai me ensinou. E hoje eu quero explicar para vocês em amor o que é e qual a importância disso aqui. Como eu tive um pai que fez isso para mim. Eu queria que abrisse para mim em Malaquias 3:10. E em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguires guardá-las. Então, um dos poucos princípios que está na Bíblia, que você pode fazer, prestar conta com Deus. Então, hoje eu estou aqui para explicar para vocês que todo dízimo, como está escrito aqui, ele está dizendo sobre mantimentos. Trazem os dízimos ao tesouro do templo para que haja mantimento. E na Bíblia, toda vez que fala sobre mantimento, está falando de pessoas, em manter pessoas. E as ofertas é uma semeadura, aonde você vai estar investindo no reino do Senhor. E cara, se você investe no reino do Senhor, não tem o que você não sabe o que você tem para colher. Então Deus vai te abençoar muito. Então hoje eu estou aqui e eu queria que entregasse os envelopes aí para mim, por favor, para instruir verdadeiramente vocês que a partir de hoje entendam a importância do dízimo e da oferta. Que vocês, de fato e de verdade, quando forem semear hoje, ou quando se forem devolver o que vocês receberam, vocês façam isso em amor. E não porque alguém algum dia te falou, não é isso, mas que você entenda que mesmo que o dízimo seja uma obrigação moral, você vai fazer essa obrigação em amor, e a semeadura que você vai fazer, você vai não estar pensando no hoje, mas no reino e nas coisas que Deus vai fazer você colher. Amém? Glória a Deus.
Gostaria que todos vocês ficassem de pé. E eu vou estar orando por os envelopes, por todas as ofertas e todos os dízimos que estarão sendo semeados na casa de Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada vida que está aqui, Pai. Pai, obrigado pelos sucessores, Pai. Pai, obrigado por esse plano divino, Pai. Pai, eu quero que o Senhor venha aqui abençoar, Pai, cada vida que se dispôs a estar aqui, Pai. Cada jovem, Pai, que está aqui, Pai. Jovens, Pai, que estão aqui para receber uma palavra madura, Pai. Pai, uma palavra que vem com amor, mas que também vem, Pai, com a Tua graça, Pai. Papai querido, eu quero Te agradecer, Pai, por cada um aqui, Pai. E que o Senhor venha estar abençoando, Pai, cada dízimo e cada oferta, Pai. E que eles possam, Pai, verdadeiramente, Pai, estar fazendo prova disso, Pai. Que eles verdadeiramente, Pai, experimentem do sobrenatural, Pai. E que as casas deles, Pai, nunca falte nada. E que eles sejam abençoados 100 vezes mais. Amém. Pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela Tua graça. Como explicar a Tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela Tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou, o nome disso é graça, só pela Tua graça. O nome disso é graça, só pela Tua graça. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Aleluia! E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo cansado de ontem um pouquinho? Dani, coloca aí pra gente 1 Reis 19, aquele que eu te mandei. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Só coloca aí. Meu nome é Gabriela, para quem não me conhece. Estou liderando os sucessores junto com a Nathalie e o Heitor, que fez a oferta. Eu gostaria que você, junto comigo agora, a gente veio cultuar a Deus, então a gente tem que entregar um culto agradável a Ele. Então eu gostaria que você, junto comigo, fechasse os seus olhos e a gente clamasse pela presença dEle, para que Ele fale com você. Eu não preciso falar com você, eu não preciso pregar bem para você, mas eu preciso que Jesus mude a sua vida hoje de alguma forma. Amém? Jesus, muito obrigado pela sua presença, Jesus. Deus, muito obrigado porque o Senhor é Pai. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor é o nosso amigo fiel. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está quando ninguém mais está. Sim, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque quando nos falta palavras, o Senhor intercede por nós e o Senhor leva as nossas orações aos céus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor enviou o seu filho para a cruz, o Senhor estava gritando: vocês não precisam mais ser órfãos.
Obrigado, Jesus, porque um dia você se entregou por nós. Obrigado, Jesus, porque não tem sentido a gente fazer culto sem você, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o sentido das nossas vidas. Jesus, obrigado porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos acordar. Nós não sabemos se nós vamos ter dinheiro. Nós não sabemos se nós vamos falir. Mas a única coisa que nós temos certeza, Jesus, é que o Senhor nos ama. É que o Senhor está conosco. Jesus, e por isso eu peço a sua presença aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus, e toca aqueles corações que estão famintos pelo Senhor, Jesus. Levante na nossa geração, Jesus, pessoas como John Wesley, Jesus. Levante na nossa geração novos apóstolos Paulo. Levante novas Catherine Kuhlman. Levante pessoas que vão carregar o seu avivamento, Deus. Pai, levante pessoas que não vão somente pregar o Evangelho, mas ser uma carta viva. Jesus, nós pedimos a sua presença aqui, Deus, em nome de Jesus. A gente vai pular, a gente vai receber muito de Deus, mas eu gostaria que nesse início a gente prestasse muita atenção nisso aqui. 1 Reis 19:13 fala: ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Próximo. Disse-lhe o Senhor: vai e volta por onde você veio, pelo deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria. Próximo. A Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Em outras palavras, o seu sucessor. Eu quero que você entenda qual era o cenário que Elias estava vivendo. Elias, ele foi um profeta tão fervoroso diante de Deus, que é o único profeta que a Bíblia, ela deixa claro que ele tinha as mesmas tentações que nós. Elias, ele não tem a origem da família dele na Bíblia, mas a única coisa que fala da origem de Elias é que ele era de Tisbe, em Gileade. Qual era o cenário que Elias estava vivendo? Por que Deus levantou Elias? Elias foi levantado por Deus para ser um profeta na sua geração. O que estava acontecendo na geração de Elias? Existia um rei chamado Acabe. Acabe foi ungido rei, e a Bíblia fala que não existiu rei pior que Acabe. A Bíblia fala que durante todos os reis que passaram por Israel, Acabe foi o pior rei deles. Acabe foi o que mais feriu os princípios de Deus. E por que Acabe fez isso? Porque Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal e de Aserá. Ela era filha de um sacerdote de Baal. E durante toda a Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando para o seu povo: eu não quero que vocês casem e se juntem com outras nações que não me adoram. E o que Acabe fez? Se casou com Jezabel. Se casando com Jezabel, ele traiu a lei do Senhor. Por quê? Porque todo o povo de Israel perdeu a presença de Deus e começou a adorar Aserá e Baal. Os cultos a Aserá e Baal, eles eram feitos em forma de orgia. A forma de adoração a Baal era com sexo, sacrifício e morte. Então um rei que foi levantado por Deus prostituiu todo o seu reinado porque se casou com uma mulher e começou a ser submisso àquilo que aquela mulher estava falando. Jezabel matou todos os profetas que existiam no tempo de Elias. Ela comprou os profetas. Aqueles profetas que não se curvaram diante de Jezabel foram comprados por ela. Como assim comprado por ela, Gabriela? Jezabel pagava para esses profetas
para que eles profetizassem somente aquilo que ela queria falar. Então, Elias, ele estava vivendo em um cenário completamente derrubado, onde não tinha ninguém para falar, o Senhor é Deus. Só tinha ele. Só tinha Elias. E Elias, ele vai até Acabe e ele fala, olha, não vai chover em Israel até que eu fale o contrário. E quando isso acontece, ele foge. Então, por não chover em Israel, o povo passava por fome e sede. Fome porque eles precisavam regar a sua agricultura, e sede porque não chovia. Acabe por medo não, o Senhor disse a Elias, Elias, eu quero que você fuja, e você vá para o deserto, e lá vai ter um lago, um rio, e corvos que vão te alimentar. Elias, ele chega até Acabe e diz, não vai chover até que eu fale ao contrário. E o Senhor manda ele para o deserto. Um profeta do Senhor foi mandado para o deserto para se esconder. A Bíblia fala que o Senhor manda Elias para o deserto para que ele se esconda. Lucas 1,40 fala, e o menino crescia e se fortalecia em conhecimento no deserto. O Senhor está procurando uma geração que se esconde nele. Uma geração que se esconde nele, para que depois que se esconder nele, possa dar para as outras pessoas lá fora. Porque o problema da nossa geração é que a gente quer subir no monte, a gente sobe no monte. Só que a gente não quer permanecer lá. A Bíblia fala, quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer? É uma geração que vai à presença de Deus, mas não permanece na presença de Deus. Nós vamos à presença de Deus quando nos convém. Nós vamos na presença de Deus para a gente pegar uma palavra e entregar para alguém, mas depois a gente não faz o nosso devocional diário. Elias, ele foi pelo deserto e ele era alimentado por corvos. A Bíblia fala que o Senhor fala assim, Elias, eu quero que você vá para o deserto, porque no deserto eu já ordenei aos corvos que te alimente. Os corvos alimentavam Elias de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, um animal que não foi feito para alimentar alguém, estava alimentando um profeta de Deus. Por quê? Porque para onde Deus aponta, Ele não deixa faltar. O Senhor está procurando uma geração que não vai por onde é melhor para ela. Eu não vou trabalhar com algo que todo mundo está trabalhando e está dando certo, não. Qual era o diferencial de Elias? Ele obedecia à voz de Deus. Ele não saiu para o deserto porque ele quis, mas porque Deus ordenou. E se foi Deus que ordenou, ele vai preparar tudo. Elias, ele cresceu no deserto, ele ficou no deserto, ele se preparou no deserto, os corvos alimentaram ele, e o Senhor fala, Elias, agora eu quero que você vá para a casa da viúva de Sarepta, e eu já ordenei ela que te alimente. O Senhor prepara todos os caminhos quando é Ele que te leva. O problema é que nós queremos ir por caminhos que o Senhor não nos levou. A Bíblia em Isaías 55:10 fala que assim como o céu é mais alto que a terra, os planos e os pensamentos de Deus são melhores que os nossos. Sabe, o seu pensamento pela sua vida pode ser interessante, mas por que não entregar os seus caminhos para quem sabe o que você nasceu para fazer? Para que não entregar os seus caminhos para quem planejou você antes de você nascer? Sabe, Jesus, ele não morreu para te salvar. Apocalipse fala que antes da fundação do mundo o Cordeiro já estava morto. Ele não morreu na cruz só por causa do seu pecado. Quando não tinha pecado, ele já tinha morrido por mim e por você. O Senhor busca uma geração que só vai por caminhos porque escutou a voz de Deus falando, vai para lá. O problema é que nós escutamos todos. Nós ouvimos conselhos de quem não nos ama. Nós vestimos roupas para agradar pessoas que não gostam da gente. Mas a única pessoa que precisa ser ouvida, a gente não dá atenção. Elias, ele vai para a casa dessa viúva.
e ele é alimentado por ela. É contraditório porque geralmente viúvas naquela época não tinham dinheiro nem para se sustentar, e ela também não tinha. E por isso que Deus mandou Elias para lá. Porque Deus, ele não vai mandar você para um lugar, para o lugar te abençoar, mas para você mudar o lugar. Quando Abraão saiu da terra, Deus disse: Abraão, saia da terra. E Abraão peregrinou por onde Deus mandou ele ir. Não era a terra que abençoava Abraão, mas aonde Abraão pisava era abençoado. Elias é sustentado pela viúva, e o filho da viúva morre. E a primeira ressurreição da Bíblia acontece. Elias ora pelo filho da viúva, e o filho da viúva ressuscita, e a Bíblia fala que nunca faltou farinha nem azeite naquela casa, enquanto Elias estava ali. Depois disso, o Senhor diz para Elias: está na hora de você encontrar Acabe. E Elias, que se passou um tempo se preparando no deserto, ficou na casa da viúva, agora vai encontrar o rei. E encontrando o rei, ele fala: Acabe, eu quero que você junte todos os profetas de Baal e todos os profetas de Aserá no Monte Carmelo, porque lá nós iremos saber quem é o Senhor. E ele junta todos os profetas no monte. Que loucura. Ele junta todos os profetas no monte. A Bíblia fala que Aserá tinha 400 profetas e Baal tinha 450 profetas. E eles sobem para o Monte Carmelo e Elias fala: olha, vocês falam que Baal é Deus? Então vamos ver se Baal é Deus. Vocês falam que vamos ver se Baal é de fato Deus de vocês. Porque deixa eu te falar, Deus não é menor que Baal. Deus não é melhor que Baal, Deus não é melhor que o dinheiro, Deus não é melhor que Aserá, Deus não é melhor que Buda, Deus não é melhor que nenhum Deus, porque Deus, ele é o único Deus. Ele sobe ao monte, e lá no monte... Cadê a bateria, mano? Eu tô sentindo só falta. Na moral, dá uma força pra nós aí. Tô aqui, pá! Enfim... Elias, ele sobe ao Monte Carmelo e ele desafia todos os profetas. E ele fala: vamos ver quem é o único Deus. Então os profetas, eles começam a se sacrificar para que fogo desça sobre o sacrifício. O sacrifício que fogo do céu descesse iria mostrar quem era o verdadeiro Deus. Por que o sacrifício que fogo do céu descesse iria mostrar quem era o único Deus? Só se fogo do céu descesse. A terra não poderia produzir fogo para que mostrasse que Deus é o único Deus. Na nossa geração e em toda a história, nós vimos pessoas produzindo muito fogo, produzindo muito movimento, mas nem todo movimento foi produzido por Deus. Por isso o fogo que tinha que descer sobre o altar, não tinha que vir do homem para o altar, mas tinha que vir de Deus para o altar. Elias, ele fala com os profetas e ele desafia os profetas, e a Bíblia fala que os profetas, eles ficam se sacrificando de manhã e adorando a Baal. Baal, desça fogo do céu de manhã, à tarde, e no final da tarde Elias fala assim: ué, cadê o Deus de vocês? Elias sozinho contra 850 profetas. Esse é o poder de um profeta contra 800 pessoas. Sabe de uma coisa? Deus escolheu limitar o poder ilimitado dele na sua obediência e nas suas ações. Porque um profeta desafiou 850 profetas e venceu. Sabe, você pode ser só um, você pode pensar que você é só um, mas um contra 800 da sua faculdade pode incendiar a sua faculdade. Um contra todos do seu colégio pode incendiar o seu colégio. Um contra todos do seu trabalho pode incendiar todos do seu trabalho. Elias decidiu não conter o poder de Deus através dele, e ele desafia os profetas, e ele fala: ah, vocês falam que Baal é o único Deus, então eu vou mostrar para vocês quem é o único Deus. E ele fala: Senhor, faz fogo cair para mostrar para o povo que o Senhor é o único Deus sobre Israel. E adivinha, fogo do céu cai, e Elias sozinho consegue provar para toda a geração dele que Deus é o único Deus. Elias, depois que isso acontece, ele provou que Deus era o único Deus. Detalhe,
até estava passando por um tempo de seca. E para provar que Deus era Deus, o altar de Baal, eles prepararam um altar de Baal, sacrificaram e nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, o altar de adoração a Deus em Israel estava quebrado. E a Bíblia fala que ele arruma o altar de adoração a Deus com as 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Judá. A nossa geração, ela tem buscado muito fogo do céu sobre os nossos altares, mas o único problema é que nós não estamos consertando os nossos altares. Antes de fogo do céu cair sobre algum altar, esse altar precisa estar consertado. Porque Deus, ele não vai descer o fogo dele sobre uma geração simplesmente para fazer um movimento. Você não veio nesse culto porque é um culto de jovens e é um culto legal. Você veio nesse culto porque Deus escolheu você, porque Deus trouxe você, porque o Senhor falou, ele faz parte do remanescente. Ele faz parte daqueles que vão tocar uma geração. O fogo de Deus cai sobre o altar de Elias. Só que algo acontece. A Bíblia relata que Elias junta todos os profetas de Baal, Elias sozinho, contra 850 profetas, e ele mata todos os profetas. Gabi, por que ele matou todos os profetas? Porque a lei de Moisés falava que aquele que sacrificasse o seu filho, a adoração a Deus, deveria morrer. E o que eles faziam? Quando eles cultuavam a Baal, eles faziam orgias, e os filhos que nasciam da prostituição deles, eles matavam a um deus chamado Moloque. Era um deus que sentava tipo Buda e segurava uma bacia, tinha uma cabeça de cavalo, e o azeite estava lá na bacia, e aí os filhos que nasciam desses cultos deles, eles matavam nesse azeite. Por isso que talvez você viu ou você vai ouvir alguns pastores dizendo, se você é pai ou mãe, para não chamar o seu filho de moleque, porque moleque vem da palavra Moloque, que era um deus que matava as crianças. E ele mata todos os profetas de Baal. Elias estava no ápice do ministério dele. Elias estava no ápice daquilo que Deus estava fazendo. Só que de repente algo acontece. Acabe, o rei que denegriu a lei de Deus, sai derrotado, e ele encontra a sua esposa, chamada Jezabel. E ele conta para Jezabel tudo o que Elias fez. E Jezabel manda um recado a Elias: se amanhã, nesse mesmo horário, você não estiver morto, que caia sobre mim as maldições dos deuses. Elias, aquele profeta que matou 850 profetas, agora foge por medo de Jezabel. A Bíblia fala que no deserto ele senta debaixo de um zimbro e ele fala: Senhor, por que o Senhor não me mata? Jezabel matou todos os profetas antes de mim. Eu matei aqueles profetas lá, mas ela tem dinheiro, mas ela tem um sistema. Ah, o Senhor está mandando eu falar um negócio aqui. Existe um sistema na igreja brasileira, um sistema que não é alimentado por Deus, e um sistema no gospel que ele é alimentado por Jezabel, o espírito de Jezabel. E Deus vai levantar a nossa geração para quebrar todos os sistemas, para quebrar todos os sistemas de... Deus está levantando a nossa geração para quebrar todos os sistemas que prostituem a presença de Deus nos altares. Não vai ficar aqueles que prostituem nos altares. Não vai se levantar aqueles que buscam por fama. Não vai se levantar aqueles que buscam por dinheiro. Porque o Senhor está levantando um remanescente que prega a palavra pura de Deus. Eu não sei você, mas eu quero participar disso. Elias, ele senta debaixo desse zimbro e ele fala: Deus, por que o Senhor me matou? Por que o Senhor não me mata? Eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor que os profetas que morreram antes de mim. Eu não sou melhor que os meus antepassados. E a Bíblia fala que Elias se cansa. E um anjo do Senhor vai até Elias e prepara um pão e uma água e fala: Elias, come e bebe, porque o caminho ainda é longo.
Peraí, ele não ia morrer amanhã? O caminho ainda é longo. Elias comeu e bebeu o maná que não veio dele, mas que o céu deu para ele para sustentá-lo. A Bíblia fala que ele come e ele vai a Sinai. E ele vai a Sinai. Pode vir, mano. Pode vir. Ô bateria, é nóis, é nóis. E ele vai a Sinai. E ele fala, eu vou entrar e eu vou obedecer a voz do anjo. E ele vai a Sinai para encontrar a Deus. Então é. Toda hora que nós pensamos que nós vai decolar, eu corto. E ele vai a Sinai para encontrar a Deus. Só que a Bíblia fala que ele entra para dentro da caverna. Só que Deus já estava na caverna. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me disse, Gabi, vai ter muito Elias te ouvindo. Pessoas que já viveram o ápice do seu ministério, pessoas que viveram momentos extraordinários, mas preferiram entrar para a caverna e esconder aquilo que carregavam por causa de feridas, e esconder aquilo que carregavam por causa de maldições que jogaram sobre a sua vida. O Senhor está dizendo, Elias, o seu lugar não é na caverna. Você está aqui, você tem um ministério. O Senhor escolheu você. Elias, ele está na caverna. E ele fala para o Senhor, Deus, eu sou o único que restou, Deus. Eu sou o único que restou de toda a minha geração. Eu sou zeloso por aquilo que o Senhor fala. Daniel, volta lá naquele versículo do começo, 1 Reis 19 e 13. Vamos achar. Próximo. Passa. Não, volta não. Ele disse, Deus, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ou seja, os filhos de Israel te traíram, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Para aí. Talvez você tenha se sentido só em algum momento da sua caminhada, e talvez esse momento seja hoje. Talvez você está falando assim, Gabriela, eu nem quero ser crente, porque o meu pastor me feriu. Às vezes, Deus permite Saul. Às vezes, Deus permite Saul sobre você, para matar o Saul que há dentro de você. Não é sobre quem te liderou, não é sobre quem te pastoreou, não é sobre quem passou na sua vida, porque Davi teve Saul de líder e foi um homem segundo o coração de Deus. Judas teve Jesus de líder e se matou. Não é sobre as pessoas que passaram na sua vida, é sobre quem você está se tornando. E Elias diz, volta Dani. Próximo. E ele fala, e eles procuram tirar a minha vida. E disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho pelo deserto em Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Próximo. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate. E ungirás Eliseu, profeta, em teu lugar. Eu preciso de alguém aqui, um menino, rapidão. Vem tu mesmo. Eliseu. Eu sou Eliseu. Eliseu. Eu sou Eliseu. Elias. Eu preciso que você saia da caverna. Que você saia da caverna. Eu preciso, Elias, que você saia da caverna. Eu preciso, Elias, que você saia da caverna. Porque Elias,
Se você não sair da caverna, eu não vou começar o meu propósito. Elias, se libertar da caverna, se você não se libertar da caverna, Deus não vai me usar. Elias, eu sou Eliseu, o seu sucessor. Eu estou te esperando. Elias, sai da caverna! Elias, sai da caverna! Coloca João 14:12. João 14:12. Eliseu não poderia começar o ministério dele até que Elias saísse da caverna. Elias não poderia começar o seu ministério até que... Eu falei Eliseu ou Elias? Eliseu não poderia começar o seu ministério até que Elias saísse da caverna. Você dentro da caverna está atrasando o ministério de alguém. Quando você fica preso nas suas emoções, Deus, eu não vou sair do meu quarto, eu sou depressivo. Deus, eu não vou sair do meu quarto, eu sou ansioso. Deus, eu vou ficar aqui quietinho, escondido. O Senhor está falando, não é sobre você. Nunca foi sobre você, é sobre o próximo. Enquanto você está na caverna, Eliseu está te esperando. João 14:12 fala: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, Jesus falando, e outras maiores também, porque eu vou para junto do meu Pai. Aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores também. Eliseu veio depois de Elias. E Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Você é um sucessor de Jesus. Você não está sucedendo o ministério de um pastor. Você não está sucedendo o ministério de uma igreja. Você está levando um legado. Um legado que não foi feito com assinatura, com carta de entrar ou sair da igreja, mas um legado que foi formado pelo sangue de Jesus. Um legado que foi deixado pelo sangue dele escorrendo no madeiro. Ah, mas eu não sou bom. Ah, mas eu não sei pregar. O Senhor não está perguntando se você sabe ou se você não sabe, porque quem faz é Ele, não você. O Senhor está levantando uma geração e o Senhor está perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? Ele está olhando para a nossa geração.